Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos iniciando a Semana Santa, nesse domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, dia 13 de abril. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 19, versículos de 28 a 40. E como são dois evangelhos, também depois será o capítulo 22 e alguns versículos de Lucas também. Naquele tempo, Jesus estava caminhando à frente dos seus discípulos, rumo a Betfagé e também Betânia, que ficam próximas do Jardim das Oliveiras. Jesus então chamou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vá até a frente daquele povoado e encontrarão um burrito amarrado, desamarrai-o e trazei-o para mim. E quando perguntarem por que estão desamarrando o burrito, digam a eles: o mestre precisa deles. Eles foram e encontraram tudo como Jesus havia dito. E enquanto estavam desamarrando o burro, os donos perguntaram: por que vocês estão desamarrando o meu burro? Eles disseram: o mestre precisa dele. Depois levaram o burro até Jesus, colocaram sobre ele capas vermelhas, o enfeitaram, e Jesus montou sobre o burro e foi entrando na cidade. O povo foi colocando as suas vestes sobre o chão, como se formasse um tapete para que Jesus pudesse passar, e também com ramos de oliveira sobre o chão e portando em suas mãos, eles gritavam: Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Os fariseus que ali estavam disseram a Jesus: proíba ao povo de gritar assim. Mas ele disse: se eles forem proibidos, até as pedras falarão. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, depois de termos percorrido todo esse tempo de quaresma, desde a quarta-feira de cinzas, quando nós colocamos sobre a nossa testa as cinzas, como um compromisso penitencial de 40 dias, depois de termos experimentado todas as admoestações dos profetas, que nos convidavam a rasgar os corações e não as vestes, depois de termos caminhado também pelo deserto com o povo que saíra da escravidão do Egito, onde ele também experimentava suas dúvidas, suas infidelidades, suas vitórias, seus fracassos. Depois de toda essa história, agora nós estamos então entrando na Semana Santa. E toda a liturgia dessa Semana Santa é um convite para mim e para você para seguirmos os passos de Jesus, para experimentarmos novamente em nosso coração e em nossa alma a força que emana da sua pessoa e do seu espírito, e para que assim eu e você possamos renovar a nossa vida espiritual, possamos renovar os nossos corações e também possamos renovar a nossa fé, morrendo para todos os ídolos, morrendo para todos os pecados que nos dominavam até então, para celebrarmos a Páscoa do Senhor, isso é, passar de uma situação para outra, da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, do erro para a fidelidade ao Senhor. Por isso, na primeira leitura de hoje, já retirada do profeta Isaías, do servo sofredor, nós vamos encontrando já o profeta dizer: todos os dias o Senhor fala aos meus ouvidos. Ele sussurra aos meus ouvidos a sua palavra. Eu reconheço as dificuldades que eu terei de viver a palavra, mas o Senhor, justo juiz, me fortalece. É Ele que me dá a força necessária e o espírito necessário para que eu possa combater, e eu não vou me calar. Eu não vou fugir da missão. Eu me manterei firme na missão que o Senhor dia a dia sussurra aos meus ouvidos. É o servo fiel e é o servo sofredor também do Senhor. Na segunda leitura dos Filipenses, nós encontramos o apóstolo Paulo nos recordando também a natureza divina de Jesus, e que ele disse: ele não se apegou à sua natureza divina, mas ele se esvaziou. É a kênos de Jesus, é o esvaziamento de Jesus, onde ele se esvazia para tornar-se um de nós, condividir a nossa história, chorar as nossas lágrimas, experimentar as nossas dores, experimentar a nossa morte e ressuscitar como Deus
para a sua glória. Por isso o apóstolo vai dizer, ele não se apegou à sua natureza divina, mas ele se esvaziou. Ele se esvaziou para tornar-se um de nós, se fazendo assim um de nós, exceto no pecado. Igual em tudo, exceto no pecado. Por isso ele é glorificado. Por isso que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos. Porque ele é a testemunha fiel. Ele é aquele que veio para cumprir a vontade do Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, o primeiro evangelho de hoje, de Lucas 19, e depois o segundo evangelho, já é o dilema da morte de Jesus, da paixão de Jesus, de Lucas 22. No primeiro evangelho, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É o dia do matrimônio, é o dia da ordenação, é o dia da consagração religiosa, é o dia da diplomação de uma faculdade. É o momento de júbilo, de euforia, porque o povo estava eufórico, colocando suas vestes no chão. Mas alguns dias antes também havia entrado um outro cortejo na cidade, que era o cortejo militar, com a águia romana na frente, os centuriões com todas as suas armas, mostrando o poder e a força de Roma. O poder, porque estava entrando naquele dia de um outro lado da cidade, o governador Pôncio Pilatos, com todo o seu poder, para manter a segurança da cidade de Jerusalém, para celebrar a festa da Páscoa. Um dia antes, então, entra Pilatos com a sua força militar, mostrando o poder da águia romana, o poder do Império Romano, que subjuga e domina todo, e ai daquele que se levantar contra. É o poder de Roma que entrou. Agora, do outro lado da cidade, entra um outro cortejo. Se antes o outro cortejo era com cavalos poderosos e belos, agora é um profeta sentado num burro, num burrito, onde o povo simples é que vai receber esse profeta. Se Herodes vai receber Pilatos e toda a nobreza vai receber Pilatos entrando na cidade para demonstrar a sua submissão, aqui é o povo que está recebendo o profeta de Israel, eufórico, feliz, alegre. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Colocava as suas vestes sobre o chão, colocava os ramos nas mãos, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. E os fariseus, também enciumados, vão dizer, Senhor, peça ao povo que se cale. Jesus vai dizer, mas se o povo se calar, as pedras falarão. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, é o mesmo povo que está entrando na cidade, jubiloso, eufórico, é o mesmo povo que depois vai estar pedindo a cabeça de Jesus no outro evangelho. É o mesmo. As autoridades religiosas, Pilatos, que era inimigo de Herodes, e os dois farão amizades naquele dia. Os dois farão amizade para poder condenar Jesus. Mas também o povo, aquele mesmo povo que cantava hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, é o mesmo povo que vai estar dizendo, crucifica-o, mate-o. Isso é uma mensagem muito forte para mim e para você, que nos momentos de euforia, nós também podemos ter uma fé eufórica. Até Pedro, num determinado momento, vai dizer, Senhor, eu sou capaz de morrer por causa de você. Pedro, antes que o galho cante 3 vezes, você vai me trair. Senhor, nós somos capazes de tomar espada para te defender, mas todos saem correndo e fogem e deixam o Senhor sozinho ali. Então, é a minha história, é a sua história, onde nos momentos de euforia, nós também fazemos promessas grandiosas, prometemos coisas grandiosas que depois vamos viver com muita dificuldade e nem todos conseguirão, porque na hora da prova, muitos fogem, muitos casamentos acabam, muitos sacerdotes abandonam, muitos religiosos abandonam, muitos pastoralistas abandonam, principalmente quando vão experimentar a sexta-feira da paixão da missão. Porque viver o domingo de Ramos é fácil, estar sempre no domingo de Ramos é fácil, mas vem também a quinta-feira, a sexta-feira da paixão, com as suas dificuldades e com seus sofrimentos. Sigamos os passos do Senhor, é o grande convite para mim e para você. Caminhemos atrás de Jesus, sintamos a força do seu coração, das suas palavras, das suas ações, morramos com ele, mas também
vamos ressurgir para uma vida nova. Feliz Semana Santa para todos. Um grande fraterno abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.